Que nós estamos com o Romerito. Olá, galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Romerito Avelino. Avelino, é Romerito Avelino. mesmo, né? É Romerito mesmo. Quando eu descobri seu nome, eu achei que era apelido. Geralmente todo mundo acha. Tu fala, caramba, é seu nome mesmo. E realmente é meu nome. Quer saber a origem? Posso Quer falar? saber a origem? Meu pai é do Paraguai. E ele gostava muito de um jogador lá que chamava-se Romerito. Então chegou pra cá, do Brasil, o primeiro filho que teve, sobrou pra ele. Ai, Mas meu assim, não foi só em mim que sobrou, né? Eu tenho uma irmã que chama Adriana e o sobrenome é por causa de uma santa do Paraguai. E você sabe que eu estudei com a sua irmã? Eu sei. Depois de muito tempo, eu descobri que a gente estudou juntas, né? E assim, é engraçada a história dela, do nome dela também, porque ela detestava o sobrenome. Ela chama Adriana. E ela detestava o nome dela. Só que tinha mais Adriana na escola. E só chamavam ela pelo sobrenome. Nossa. Avelino. Castorina. Castorina. Avelino. Avelino. Castorina. Eu Avelino. lembro Castorina sempre do Avelino. sobrenome. E aí, quando eu conheci o Romerito, pra quem não sabe, gente, deixa eu falar aqui, tá? Há um tempo atrás a gente fez um podcast com uma certa arquiteta, e essa arquiteta estava solteira, e o Romerito também estava solteiro, Verdade. e de repente, já não estão mais solteiros, né? Verdade. Eu lembro que a gente até abordou esse tema, né? Na verdade, Perguntou a gente se o queria coração saber, dela né? tava, né? Tava aberto, né? Pra novas possibilidades. E mas não, tava? Isso. mentira, já Faz o quê, tava um ano preenchido. isso? Não, já tava tudo certo já. Já, né? Só mentiu Também pra acredito gente, só. que sim. Veio no podcast só pra mentir. Coisa feia. Muito feio. Não minta. Não vou mentir. Mas Mas sobre aí- ela, É. não tenho que mentir. Mas aí vocês estão namorando. Sim. Ainda bem. Sorte minha, né? Sim. É. Sorte Nisso eu minha. concordo. Hoje a sorte gente vai minha. decidir se é sorte dela também. Vamos. Não, é sorte dela Vamos. também. Romerito, eu já conheci o Romerito por intermédio, né, da Tainara, que é essa arquiteta. Depois vocês vejam aí nos outros vídeos que a gente tem um podcast com ela. E ela nos apresentou, né, já fazia o treino com vocês. Uhum. E eu tenho uma lesão medular, né? L1, L2. E eu procurei o Romerito e perguntei se eu podia fazer, porque eu tenho que fazer exercícios com mais frequências. Sim. Só que o tempo, eu sei que isso não é desculpa, eu sei que a gente tem que achar esse tempo, mas tudo na vida é dinheiro, né? Você ama seu trabalho, eu amo meu trabalho, mas a gente não faz ele sem uma remuneração. E outra coisa também, é importantíssimo a gente estar seguido de uma orientação de um profissional. Porque às vezes a gente faz algum gesto motor que a gente, na nossa cabeça, acha que está fazendo da forma adequada. Mas, na Sim. verdade, a execução é totalmente ao contrário. E aí, ao invés de você melhorar, você acaba até piorando a sua lesão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fiz de 3 em 3 meses, eu fazia academia. Dava um período ali que eu sentia que eu estava precisando, aí eu ia para academia. E aí, na academia, eu senti o joelho. E aí foi quando eu comecei a fazer com você, Sim. né? Quando a gente começou a treinar, que você... E a evolução foi muito nítida, né? Foi muito legal. E você, quiser falar mais, não, você vai até, né, a casa das pessoas, né? Isso, eu trabalho de duas formas. Como personal, na academia, acompanho na academia. Tenho um espaço onde eu dou treino funcional, e aí já é um treino em grupo. E também eu trabalho com treino funcional e personal em domicílio. Então, a gente contrata, define os horários, eu vou até a casa da pessoa, levo os equipamentos e a gente treina lá mesmo, na comodidade de cada um. Porque tem gente que tem vergonha de academia, tem vergonha de estar em pessoas diferentes. Então, Sim. quando você está junto com com o seu pessoal, com a sua família ou com amigos, além de tornar o treino mais agradável, rende mais, produz mais. Então, essa é a minha ideia com o treino em domicílio. Então, aproveitando essa fala sua, você poderia falar pra gente, assim, a sua formação? Isso. Seu currículo. Não que tenha muita relevância o assunto que a gente está abordando Sim. hoje. Mas eu sou formado em técnico em química e bacharel em educação física. Por enquanto. E você se achou? Sim, me achei. Na verdade, eu sempre tive vontade de fazer educação física, mas aí outras coisas me levaram a não fazer. Então, momentos, né? Eu terminei a escola, o ensino médio, e não quis saber de estudar. Não quis. E aí eu sempre gostei de exatas, matemática, ciências, física, química, sempre gostei muito na escola e decidi fazer o curso técnico. Adorei. Eu amei o curso. Sou apaixonado por química, Meu Olha. Deus. mas por estudar química. Uhum. Quando eu fui trabalhar, fiz uma semana de estágio, eu detestei. Porque parecia produção. Então, para trabalhar em produção não era o que me comovia mais, né? E aí eu falei, quer saber? Agora eu vou atrás do que eu sempre tive vontade. Foi um semestre só para me apaixonar.
E aí, Olha que legal, né? Se achar assim, a vida Isso. conduz, né? E a gente vai nos Sim. encontrando. sim, Muito legal. eu falo com a Tainara também que é tudo como tem que ser, no tempo que tem que ser. É verdade. Às vezes a gente fica atropelando etapas e eu penso, se eu tivesse feito a educação física logo quando eu acabei o ensino médio, eu não seria o profissional que eu sou hoje. Sim. Eu me vejo totalmente diferente. Então a vida me preparou de maneiras significativas para que eu fosse o profissional que eu sou hoje. Então assim, é tudo no tempo que realmente tem que ser. Às vezes a gente fica pensando, poxa, devia ter começado muito antes. É Mas será verdade. que se eu começasse antes, seria como eu sou hoje? Com certeza não. É verdade. E aí, aproveitando essa deixa, né? Vamos trazer um pouco aqui para Rosângela. O que ela está Vamos. fazendo hoje para se exercitar melhor? Senhor uma boa pergunta. amado. Boa pergunta. Senhor amado. vou Não tomar vale água. falar levantamento de copo. Ai, é pior Uma que Isso nem não dica eu. para vale. ela. Uma dica para ela conseguir focar. Uma dica para focar. Pra achar, na verdade, não é nem focar. É porque assim, ó. É o tempo. Eu falei pra você que eu estou pra voltar, né? Esse mês agora eu pretendo retornar. Mas parece, eu acho que é muito difícil o recomeço. É muito difícil. Na verdade, o começo é muito difícil. É como a gente criar hábitos na nossa vida. A gente tem que criar rotina. Se a gente não conseguir ter rotina para tudo, por exemplo, ao acordar, ao tomar o café, ao almoçar, tem gente que almoça a hora que dá. Ou 11 horas, tem dia que é 1 hora, tem dia que é 4 horas, tem dia que é 10 horas. Então o corpo não se acostuma. Então, antes da gente começar a treinar, tente uma rotina, um hábito. Que aí você vai encaixar todos os seus horários. E aí você vai destinar, por exemplo, eu só tenho 30 minutos. Faça desses 30 minutos o melhor da sua vida. Nesse treino. Você sabe por que a gente coloca sempre por último lugar o exercício físico? É uma boa pergunta, não sei por quê. É incrível, né? A gente sempre dá um jeito pra tudo que acontece, mas para o nosso, e a gente sabe que é algo que é para nossa saúde, Isso. que é para o nosso bem. É aquilo Mas que a você gente- sempre fala, a gente está se auto-sabotando, né? É como, eu não sei o sentimento de ser mãe, mas eu imagino que seja como. A gente faz de tudo para os outros, faz de tudo para os filhos. Quando é a nossa vez, a gente não se importa, porque a gente ainda está Verdade. preocupado com os A outros. gente acha que aquilo não é importante, deixa sempre por último. E o Então, último... o treino é a mesma coisa. Então, a gente coloca todas as outras coisas em primeiro lugar, porque a gente acha que a gente não precisa cuidar de nós mesmos. Então, não é só na parte física, também na parte mental, espiritual. Quantas vezes a gente não deixa Deus para trás? Ah, hoje eu não vou na missa, não, ou no culto, porque eu não tô bem. Vou descansar. É verdade. Ah, fulano chamou para tomar um café, eu vou. E não vai. É a mesma coisa. Então, assim, é igual salvação, falando da igreja. É individual. É verdade. É individual. Se você quer ter uma boa qualidade de vida, de sono, mental e etc., é você por você. Até porque nós somos corpo, alma e espírito. Tem que cuidar dos três. Se Exatamente. cuidar só de uma área e não cuidar da outra... E ninguém outra vai pode ficar- cuidar pra gente. É verdade. Por exemplo, eu posso vir aqui preparar o melhor treino pra você, passar ele pra você, mas se você não der o seu melhor, eu não posso fazer pra você. Gente, olha, vou falar. Romerito chegando com sacola em casa, maravilhoso. Você olha assim, a Sem primeira nada. coisa que eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, dá pra treinar? Porque aqui em casa só tem um quintal pequeno. Eu falei, não sei. A gente já começa a colocar aí, né, o empecilho. Vergonha que não tem aquele ambiente, né? E não precisa, né? Eu entendi que realmente não precisa de um ambiente muito grande. Muito amplo. Ele não precisa de muito pra fazer a gente sofrer. Ele precisa de um espaço pequeno. Pra fazer sofrer. Né? E aí, o Romerito, quando ele chega com uma sacola, com material, com bola, com pino, é muito legal. Você sabe que o treino vai ser bacana. Quando você vê Romerito chegando sem nada, ele teve um treino que ele deu pra gente, ele veio, e eu pensei que fosse só eu, mas aconteceu comigo e com meu marido. Ele chegou sem nada, ele não tinha nada, só ele. Nós fizemos o treino e subimos. E dormimos. A gente dormiu, a gente apagou. E a gente foi acordar muito tempo depois, mas com uma sensação de que a gente tinha feito um exercício, assim, Uma maratona. uma maratona. É incrível, assim. E aí depois começou uma outra amiga a fazer com a gente, e ela teve esse momento também. E eu falei pra ela, Dê, vai chegar esse momento. E aí teve um dia que ela falou, Rô, eu cheguei em casa, as crianças fizeram e aconteceram, e eu não vi. Eu simplesmente dormi. Isso influencia no sono? Sim, demais. Porque a gente desgasta o nosso corpo, nossos neurônios. E aí ele sente a necessidade de descansar. E a sensação pós-treino é uma das melhores que existe. Porque ele libera muito... Primeiro, no treino, libera muita adrenalina. Nosso corpo ou está produzindo adrenalina ou serotonina, que é o hormônio do prazer.
Como quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente faz uma coisa gostosa, prazerosa pra gente mesmo. Quando a gente treina, a gente deixa de produzir adrenalina e a gente produz ainda mais em quantidades elevadas a serotonina. Por isso a sensação de bem-estar pós-treino. Então, quanto mais a gente treina, melhor para nossa autoestima. Melhor para nossa sensação. Então, se a gente está melhor com a nossa autoestima, a gente melhora em casa, melhora com os amigos, melhora o sono. Sim, e essa questão de melhorar esses hormônios está relacionada também à diminuição do estresse, Sim, né? A questão da saúde mental. Ansiedade, níveis de ansiedade. Todas essas De patologias. insônia. Sim. Tá vinculado. Tá tudo vinculado. A gente até estava discutindo sobre isso, né? Que a função química cerebral é muito importante. E, assim, o que regulariza essas funções químicas que são responsáveis por esses hormônios que precisam estar ali equilibrados é justamente isso, né? Sim. Exercício físico. Essa questão para produzir mais, para que tenha esse equilíbrio. E aí vai refletir em todo o corpo, em tudo. Então, por isso que uma das minhas ideias de trabalhar em domicílio é para isso. Então, às vezes as pessoas elas se sentem mal com a atitude de outras na academia. E acaba isso bloqueando, deixando elas de ir. Ah, não vou hoje não, porque fulano vai estar lá. Tem isso? Tem muito isso. Tem muito isso. Ah, eu não gostei do personal. Tem gente que tem vergonha de perguntar pro professor que tá na academia qual exercício é para fazer. Ah, eu não vou perguntar porque tem um monte de gente perguntando. Tem gente que tem vergonha de sentar no aparelho porque não sabe regular. E tem vergonha de perguntar. Aí vê fulano que já treina há 2, 3 anos, dando show lá de peso, isso. Fala assim, não tô nesse nível, não vou passar vergonha. Então tem muito disso. Então quando a gente vai em casa, por exemplo, tá você, seu marido, sua amiga. Então assim, você já tá desinibida, você se sente segura, é mais prazeroso, é mais divertido. Vocês têm a interação entre vocês, a piada interna de vocês. A né? piada interna. Então, parece um patinho, né? Isso. Fazendo exercício. Por mais que a gente pense assim, vou treinar, é só treino, só peso, só levanta, só agacha, só sobe, só salta, só corre. Não. É muito mais que isso, é muito além disso. No meu caso, quando a gente fazia o treino, uma coisa que eu senti demais, assim, e que se hoje eu voltar igual, a gente não tá conseguindo um horário, né, pra encaixar. Mas se eu fosse só pra academia, eu ia sentir muito. Porque nós fazíamos um exercício, vários exercícios, né? Que é de equilíbrio, né? Que é o equilíbrio de tronco. E eu a primeira vez que eu via o exercício, eu falei assim, não vai rolar. Só que aí, conforme a gente ia fazendo o exercício, né? Eram pinos, né? Que tinha que tocar no pino. Isso, cone. No cone, né? E o equilíbrio melhorou, assim, de uma forma... São exercícios de estabilidade, né? Outra coisa que acontece muito em treino e academia, quem vai sozinho, principalmente, é que, assim, o fato da gente não se doar ao máximo. Né? A gente costuma dizer que em treino a gente tem que dar mais que 100%. Porque a gente tem um linear, né? Então, vamos supor que esse linear meu é 100%. Então, se eu for todo dia e der meu 100%, eu vou chegar nesse linear e não vou evoluir. Ou seja, eu tenho que dar todo dia mais que 100%. Para aumentar o meu linear. E aí vai ocorrendo a evolução. Que é o que não acontece às vezes. Isso. Às vezes, né? A gente não pode... mas Isso. às vezes não acontece numa academia porque você não tem aquela supervisão só para você, né? Exatamente. E a gente é preguiçoso. Eu falo assim, a gente, porque eu também sou. Então, a gente tá lá na academia lá, eu acho que eu não vou conseguir esse peso. Então, eu vou fazer 4 séries. Eu vou fazer só 3 hoje. Eu vou fazer 4 séries, eu vou descansar 2 minutos. Então, assim, tem toda uma regra, tem todo um estudo sobre isso. Então, se eu descanso 2 minutos, eu tenho que automaticamente aumentar minha carga. Se eu descanso 3, tem que aumentar minha carga mais ainda. Se eu descanso 30 segundos, a tendência é diminuir a minha carga. Então, como a gente não tem essa... Tem muita academia que, infelizmente, os professores não colocam nem tempo de pausa. E a gente vê essa questão, assim, de academia muito vinculada a épocas de verão, carnaval, né, para perca de peso, né? E a gente sabe que para a pessoa perder o peso, ela tem que ter uma mudança de hábitos, né? Sim, o principal são os hábitos. Mas a gente viu que isso mudou muito depois da pandemia, né? A gente vê que as pessoas estão mais preocupadas, muito, né? Muito. Com o cuidado com o corpo. E até porque já sabe hoje que da ligação do corpo com a mente, todo esse bem-estar, né? Que isso também promove uma autoestima. Eu creio que você tem visto muito, né? Isso sendo produzido nas pessoas. Como é para você, por exemplo, você ver todo esse seu trabalho sendo refletido nas pessoas como autoestima? Recentemente a gente tem uma história aí que a gente conversou com a pessoa e vê isso muito nítido, né?
Realmente, assim, pra mim é significativo demais, demais. Imagina. Assim, quando eu era criança, eu tinha sonho de ser bombeiro. Porque quando a gente é criança e a gente vê bombeiro na TV, salva vidas. Sim. Salva vidas. Mas não aconteceu que eu fui crescendo, foi se perdendo isso. Mas o sentimento de querer salvar vidas é isso. Hoje, na profissão que eu tenho, Deus me deu a oportunidade de também salvar vidas. Sim. De também salvar. Então eu posso, assim, trabalhar com a pessoa, fazer com que ela melhore o seu físico, o seu mental, o seu corpo, a sua autoestima. E isso salva vidas. As pessoas com depressão, né? Te procuram com Sim, depressão muito, e você ó. vê evoluindo essa melhora gradualmente. Muito. Tem uma história que quando eu fazia estágio, eu dava aula de hidro. E provavelmente vocês conhecem ela. Ela mora no Orquídeas, mas não vou falar nomes. E o marido dela teve AVC, se eu não me engano. E ele não saía de casa pra nada, não conseguia fazer, tinha um lado do corpo paralisado e ela entrou em depressão. Então, a aula de hidro, geralmente, a maior parte são idosos. Então, os idosos eles têm uma carga a mais que Sim. todo mundo, né? Então, assim, muita gente desacredita deles e não era porque eles são idosos que eles não têm a capacidade de ganhar massa muscular como os outros. Eles perdem mais, isso é natural do organismo, mas eles ganham da mesma maneira que eu, você ou uma criança, ou um jovem, um adolescente, da mesma maneira. E eu trabalhava em cima disso. Então, eles evoluíram muito significativamente a parte física. Então, quando você tem 70 anos e você consegue caminhar, você consegue trabalhar, você não depende mais de ninguém. Então, isso já salvou o mundo deles, já salvou a vida deles. E essa, no caso, ela entrou em depressão e ela chegou a me procurar depois da aula de hidroginástica e falou assim, muito obrigado. Eu falei, pelo quê? Pelo jeito que você conduz a aula, o jeito que você trabalha, você incentiva e acredita na gente, é como ninguém acreditou antes. Então, quando você vem e passa um exercício até a gente se esgotar, pra gente é como se fosse alguém acreditando que a gente pode sempre mais e mais e mais. Muito obrigado, eu tenho depressão e você tem me ajudado muito. Então, assim, salvou a vida dela. Então, pra mim, é muito, muito gratificante. Olha que legal, né? Muito. Aquilo que a gente ouve tanto, né? Falar que É. sobre a saúde mental, né? Como que o cuidado físico, a educação física em si, os exercícios, ele faz bem para a saúde mental, se faz necessário, né? E a gente vê você, que é um especialista nessa área, falando sobre isso. A gente vê se cumprir tudo isso. É muito legal, é muito bacana Sim. a gente fazer essa ligação, essa ponte. A gente tava conversando com a minha namorada hoje e a gente falou que ela tava tão estressada na época do TCC que chegou a passar mal, ia desmaiar e tudo. Eu falei, você tá vendo como um liga o outro completamente o tempo todo? Mente sã, corpo sã. Corpo sã. Senão, Exatamente. um tem que estar junto com o outro, senão Olha aí não um tema adianta. para novos projetos futuros. A gente aqui é assim, Mente sã, corpo sã. cada frase é um Corpo insight aí que a gente tem Coloca as para perguntas projetos. pra gente, por favor, que a gente tinha tirado aqui. E assim, antes das perguntas, né? Quantos anos tem o Romerito? O Merito tem 30 anos. 30 anos. Eu 30 achei que você fosse assim. Eu imaginei que fosse a sua idade, mas eu imaginava você assim, com a mente mais jovem. Eu achei você mais maduro do que a minha Imagino. expectativa, né? Tá ganhando, Então, assim, a gente ou seja, tá com você esse está ganhando pontos com a Ponto tia. positivo. Assim, eu tenho uma aleatoriedade sobre assuntos muito grande. Eu Sim. gosto muito de tudo. E isso é legal, isso é raro a gente ver hoje, né? Muito de Porque tudo. nós lidamos muito jovens e a gente vê hoje muitos jovens muito alienados, né? Assim, com a mente, principalmente voltado para esses assuntos assim mais sérios, de cuidado, de autocuidado, de pessoas idosas, de saúde mental, saúde física. Então a gente vê que não há muito uma preocupação. Então por isso que eu fiquei aqui pensando, você falando e eu pensando assim, quantos anos será que ele tem? Né? Aí a gente pensa na idade cronológica e a idade mental. E a massa, a massa muscular consegue fortalecer. Ela é Independente, fundamental, né? O que sustenta o nosso esqueleto é os nossos músculos. Então, quanto mais músculo, mais sustentabilidade a gente vai ter. Para andar, para se locomover, para sentar, para correr, para fazer qualquer tipo de atividade. E a gente consegue ganhar massa em qualquer idade ou não? Tem uma idade específica? Qualquer idade. Ai, que bom, que notícia boa é. Qualquer idade. É claro que quando você é mais jovem, você tem mais exposição, você tem menos afazeres, você tem menos preocupações. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem mais isso na nossa rotina. A gente estava falando de rotina, então a gente tem que conduzir isso de uma melhor maneira. Tem que programar isso de uma melhor maneira. A gente tem que compreender, eu tenho problema? Tenho, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar. Então, quando a gente entende que o treino é fundamental, aí a gente não para mais. Eu costumo falar para as pessoas que começam assim,
vai ser difícil, vai ser maçante, vai ser você por você. A maioria dos dias você vai acordar e falar, não vou treinar. Quanto tempo para a pessoa pegar isso para a vida como hábito? Quando começar a ver os resultados, provavelmente em 3 meses. E as pessoas desistem bastante, assim, né? Sim, tem bastante desistência, mas graças a Deus, assim, comigo tem bastante permanência. O que eu falo, pessoal, assim, ó, meus amigos que tem grupos, que tem espaço deles, né? Eles perguntam, tem gente que começa e não continua. Isso é o mais difícil, as pessoas que continuam. Então, eu tenho alunos aí que tem 1, 2 anos, a Elisângela mesmo, que vocês conhecem, comigo ela já tá indo para 3 anos, né? Assim, porque aluno novo vem toda hora. Ali é um dos casos, né? Que Isso. teve um progresso muito grande com Muito você, grande. assim. Só de balança, a gente tá falando de 52 quilos a menos. 52 quilos. De balança. De balança. Então, quando eu falo de balança, assim, ela tava com um peso, agora tá com outro. Tava com 130, tá com 80. Nossa, isso é fantástico, Essa é a diferença. né? Isso é um grande sucesso. Mas na avaliação de gordura, deu bem mais. Porque assim, ó, Olha. então, uma das coisas que deixa a gente um pouco desestimulados é porque nesse comecinho, assim, a balança parece que ela sobe, né? Sim. A gente começa a liberar alguns hormônios que retêm o nosso líquido. Sim, Então, o líquido, é normal. isso é normal, é super natural, principalmente no primeiro mês. A partir do primeiro mês, a gente vai começando a ver alguns resultados. É claro que só treino não resolve. Ele muda o nosso metabolismo. Né? Só o quê? Só o treino. Então, eu tá. tenho que andar junto, de mão dada, com a alimentação, uma boa alimentação. E os hábitos. Dormir também é essencial. É muito importante dormir. Esse é um Dormir problema. Dormir bem. Esse é Se o maior puder, mal da até sociedade antes, atual. isso. É porque tem muita ferramenta Sim. que tira a nossa concentração, nossa atenção, desvia. Então, a gente tá... Eu falo pra ela, a gente comentou esses dias. Ela é a Tainara. Isso, ela é a Tainara, a arquiteta. Arquiteta. Que a gente parece que tá num regresso mental. Sim. Eu falo isso para meus alunos. A gente tá num Falo, regresso a gente não está mental. evoluindo mais, a gente parou de evoluir, Isso, a gente está para de regredindo. Regredindo. Aí ali ela perdeu ali 50 e... De balança deu 52 quilos. Mas a gente fazendo uma avaliação, deu bem mais que 50 quilos. Porque assim, igual você falou, aí eu tô treinando há 4 meses. Subi na balança, tá a mesma coisa. O que tá acontecendo? Vou parar de treinar. Eu treino, meu peso não muda, mas acontece o seguinte, né? Vamos imaginar que meu celular é um músculo, tá? Ele tem 2 quilos. Agora eu vou colocar para vocês 2 quilos de gordura. É isso aqui. Então você está treinando, você está eliminando gordura, você está usando ela como fonte de energia, você está gastando calorias. E ao mesmo tempo você está fortalecendo sua musculatura, então você está ganhando músculo. Na balança, 2 quilos é 2 quilos. Imagine 2 quilos de chumbo e 2 quilos de algodão. Para eu ter 2 quilos de chumbo, eu preciso de pouco chumbo. 2 quilos de algodão, eu preciso de muito algodão. Verdade. É a mesma proporção para quilos em massa magra, que é o músculo, e a gordura. Então na balança vai ser a mesma coisa. Então qual que é o indicativo? Roupa, espelho, vou olhar, o meu braço está diminuindo, ou perdi um pouquinho de barriga. E você tem alguma dica assim que funciona mesmo assim para a gente manter essa rotina? O que se faz necessário? Teimosia. Ser persistente. Persistente, sabe por quê? Porque a gente acorda assim e fala assim, ó, eu não vou treinar hoje. Porque a gente fala assim, nossa, acordei motivado. A gente não vai estar motivado todos os dias. Principalmente na época de frio, de chuva. Isso. A gente vai inventar desculpa pra tudo. Ah, hoje vai chover, não vou. Hoje tá frio, hoje tá muito quente. Ah, vai estar lotado. Ah, não acordei legal. Assim, o 100%, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que dar o 100%, Sim. mais que 100%? É muito subjetivo. Por exemplo, eu acordei segunda-feira super motivado. Fui lá, treinei, fiz um treinão. Minha nossa, tô acabado. Aí no outro dia eu falo, tô cansado. Nossa, eu tô meio assim. Mesmo que você não faça no mesmo ritmo do treino de segunda-feira, para aquele seu dia, aquele é seu 100%. Entendi. Então é bem subjetivo. E você recomenda todos os dias o treino? Se puder, sim, todos os dias. Mas, para você ir criando um hábito, comece com 3 vezes na semana. Conseguiu fazer 3 vezes? Porque quando a gente está começando, a gente tem um tempo de recuperação para o nosso organismo, para ele se adaptar. Então, se eu treino segunda, descansa na terça, treino na quarta. Descanso na quinta, treino na sexta. Descansa sábado e domingo. Adaptei. 3 meses. O que eu faço? Que eu achei fantástico que você falou sem remédio. Sem remédio. Curta dor. Dor Dor muscular. flex.
Geralmente Sim. Dorflex, esses aí que o pessoal gosta bastante. Tem gente que tá com dor de cabeça, toma Dorflex. É verdade. Então ele é um relaxante muscular. Então isso quando você treina, tudo que você treinou e produziu com seu músculo, você fez ele relaxar. Então ele criou uma microinflamação que é necessária, porque ele está se preparando para suportar aquele tipo de carga. É por isso do 100%. Então ele se preparou para suportar aquele tipo de carga. Quando você dá 110, ele tem que se preparar de novo, ou seja, ele tem que aumentar, ele tem que gerar mais força para suportar aquilo que vem aí. Aí se a gente dá 110 no voo, vou ter que aumentar mais um pouquinho, que vem mais carga. E aí que a gente vai progredindo e ganhando músculo. Se a gente toma Dorflex, a gente pula essa etapa. Sim. Então a gente treina e relaxa. Treina e relaxa. É a mesma coisa que tomar energético para dormir. Nossa. Não funciona, né? Não funciona. Aí, ó, a importância da atividade física para a saúde mental, nós já falamos, né? Mitos e verdades sobre alimentação e exercício. Bom, vamos lá. Mitos e verdades, né? A gente acha que dieta é tirar tudo e fazer uma alimentação bem restrita e treinar. Tudo depende da sua rotina, do seu cotidiano. Não adianta você fazer um jejum intermitente que você fica lá 15, 16 horas sem comer, sendo que seu trabalho exige muito de você e o treino que você faz exige muito de você. Você não vai render. Então você vai ficar muito mais doente do que isso. Ah, mas faz 30 anos que eu como lanche, que eu bebo coca, que eu como tudo errado. Aí do nada, dá lá, você vai assim, agora só vou comer brócolis, só não vou comer arroz, só vou comer batata de carboidrato, eu tirei refrigerante, só vou beber água. Não vai funcionar, vai durar 2 meses no máximo. Como que faz para tirar o refrigerante? É assim, você vai cortando aos poucos. Porque assim, você não toma refrigerante de uma hora para outra. Faz um tempinho já que você toma. Então seu organismo está acostumado com aquelas substâncias químicas e com o açúcar principalmente. A maioria das coisas a gente gosta do açúcar, não das coisas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de açúcar. Nossa, eu não consigo. Do Eu açúcar. vejo o pessoal toma café sem açúcar, né, no meu trabalho, por exemplo. E é uma coisa muito louca, porque eu sinto necessidade, o meu corpo, não é eu em si, mas Sim. o meu corpo sente a necessidade do açúcar. E eu sou uma pessoa que eu não como muito açúcar, não Mas gosto só muito no de café, doce. né? Só no Só no café. café. Então, é uma necessidade mesmo. Pelo menos Já gera um tentei. equilíbrio, né? Só É, no café. já eu tentei, não- chego a passar, nem sei. Mas pro café é essencial, não consigo. Ó, 2 coisas que, se a gente tirar, a gente já vê uma diferença gritante, é a farinha de trigo e o açúcar. Então, Como Tirou. tira a farinha de trigo? Pois é difícil. Assim, você tem outros métodos, né? Farinha de aveia, que dá pra substituir, mas é bem complicado. Mas num primeiro momento, então, você só reduz. Só reduz, ó, por exemplo, não vou falar pra você comer fruta logo ao acordar. Porque eu tô acostumado a comer 3 Cuscuz. pão com mortadela. Cuscuz Tô acostumado a nordestino. comer 3 pão com Você mortadela. sabe que o pão me faz mal? O pão, O pão, Pra mim Fermenta. também não gosto. não né? sei, me dá vertigem. Pela manhã, primeira refeição do dia. Se eu como pão, eu fico com vertigem, eu me sinto mal, visão turva. Eu não consigo, aí Ó, eu já não como. outra coisa importante, tem gente que pula o café da manhã. Tem gente que pula. O seu corpo, ele acorda, a gente já ficou 8 horas aí, 7 horas sem comer. Só desidratando. Então a gente acordou com sede, tomou água. Tem gente que não toma, deveria tomar. Eu faço tudo isso, não tomo, não tomo Aquela, café, né? não Deveria. consigo. Então assim, a sua primeira refeição é o seu corpo entendendo o quê? Opa, eu tenho uma vida ativa, vou ter um dia produtivo, então eu já tenho vias energéticas para usá-la delas. Então o que acontece? A gente fica um período muito grande sem comer. E aí quando a gente come uma quantidade elevada. Ou não, porque o corpo se adapta a comer quase nada. Então sem energia, o nosso corpo faz o quê? A nossa gordura é a nossa energia de segurança. Então se eu não comi, ele não entendeu que eu não tenho nada para gastar como uma energia secundária ou primária, a minha última, que é a terciária, que é a gordura, ele vai reter onde deveria gastar. Então a gente tem 3 vias energéticas, a de força rápida, que dura aí 15 segundos no máximo. A gente tem a via glicolítica, que é o açúcar, é o carboidrato, que aí a gente vai levar para durar numa atividade mais intensa um pouco, 25 minutos para começar a gastar. O nosso corpo entendeu que eu tenho essas duas. Então ele gastou essas duas, ele esgotou essas duas. Ele sabe que eu faço refeição, que eu sempre como. Então ele vai entender que então eu posso gastar a minha gordura aqui de boa, porque eu sei que ele vai repor depois. Nosso corpo é extremamente inteligente.
Então, Nossa. quem come errado fora de hora... Isso. Eu estou A me tendência é de identificando não tanto, eu emagrecer. faço tudo isso que você está falando. A tendência é de não emagrecer. Hoje não tem uma Faço boa tudo qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, é fundamental. Então, na hora que eu terminei essas duas fontes energéticas, aí sim eu consigo utilizar a minha gordura como fonte energética e aí eu queimo as minhas calorias. E engraçado que é tudo tão interligado que a minha mãe, ela é mais... Ela tem um corpo... ela é mais magra que eu, né? E ela tem uma quantidade elevada de gordura. Uhum. Né? Tanto que o médico indicou para ela exercícios, uma alimentação diferenciada, cortou muito alimento dela. E se a gente fosse analisar o biotipo dela, você falaria que não tem nada, né? Que não a gente tem o hábito de romantizar muito o corpo magro como saudável. E na verdade não tem relação nenhuma com a outra, né? Existem magros que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm gordura no fígado. Então, assim, não é porque você é magro que quer dizer que você seja saudável. Nossa, na escola a gente tem tido muitos casos de crianças com casos de diabetes e de... Hipoglicemia? Não, de gordura... Nos órgãos do fígado, do rim. Isso. Existem alguns estudos colesterol pouco recente que a saúde dos pais interfere diretamente na saúde dos filhos. Então, colesterol alto, por exemplo, pode ser passado nos genes e a criança pode nascer com colesterol alto por causa que os pais têm. Então, assim, a importância de ser um pai e uma mãe saudável é muito importante. Muito importante mesmo. E os hábitos também, né, alimentares hoje, que Mas mudou isso muito, né? antes de engravidar ou durante a gestação? Os dois, né? Principalmente antes. Hoje, na verdade, a gente vê as crianças, eu brinco muito com isso. Brinco não, porque é sério, né? Que o café da manhã da criança hoje é diferente da nossa época, né? Hoje é todinho e cookie, né? Aquelas bolachinhas cookie. Então, a criança hoje já levanta o todinho e a bolachinha cookie. Na nossa época tinha que ter o café mesmo ali, o café que eu falo, o leite com o queijo chocolate, já era mais natural, né? Esse processado, coisa, né? O pão, né? O Assadinho, pão. sei lá. Na minha época tinha até aquela bengala, né? Aquele pãozão grande que a gente comprava, que a família era grande, dividia. Então, mas era bem isso, né? Padrão, aquele café mesmo, que sustentava. Alguns comiam ovo de manhã. Você não tomou leite? Eu não tomei leite, por isso que eu sou fraquinha, né? Então, mas a gente vê essa mudança na cultura, né? Principalmente alimentar, né? Sim. A gente tem a tendência de achar que, assim, o problema é o carboidrato. Então, a gente fala assim, nossa, tem muito carboidrato, não vou comer. Nossa, tem carboidrato, não vou beber. Na verdade, não são esse o problema. O vilão não é o carboidrato. O vilão não é o arroz. O vilão não é o pão. É o excesso das outras coisas. Por exemplo, mas eu não como só um pão. Eu como pão com 2 fatias de mortadela, uma fatia de queijo, ou 2, 3, né? Com frangão bem frito. Mas frango é proteína, mas tá frito. Entende? Assim, não, o carboidrato ele não é o vilão. Igual a gente tá falando sobre hábitos alimentares. Eu acordo como 2, 3 pães com mortadela e queijo. Pode comer seu pão, mas come com ovo. Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais nutritivo que a gente tem. Aproveita do ovo. É que enjoa, né? Comer ovo. Mas aí você pode variar. Você pode comer um filezinho de frango, uma carne mesmo, bovina, quem gosta. Tem vários tipos de pratos que a gente pode variar. E assim, as pessoas falam assim, mas no começo eu não consigo comer nada disso, eu não tenho nem tempo para cozinhar isso. Eu acho que a parte mais difícil é você fazer se programar. Se programar. Se você não consegue fazer, começa diminuindo. Ou substituindo os que são mais piores. Né? Por exemplo, só como frito, só como fritura. Tira a fritura. Tira a fritura a princípio. Ou frita com azeite, com um fiozinho de azeite. Ou aquelas frigideiras antiaderentes que não precisam, que dá... Começa assim, começa devagar. É igual refrigerante. Eu tomo 2 litros de coca todo dia. Se você tirar tudo, seu corpo vai sentir uma necessidade muito grande para você e você vai ficar impossível. Aí você vai querer beber ainda mais. Eu tomo 2 litros por dia, começa a tomar 1,5 litros. Depois de uma semana, 1 litro. Ou depois de um mês, meio litro. Até você não sentir mais falta. Mas, na verdade, eu acho que tudo é hábito, né? Igual você estava falando. Porque, assim, ela fala assim, a gente não tem tempo. Mas vamos falar de tempo. Por exemplo, hoje a gente usa muito panelas elétricas, tudo isso para facilitar a vida da gente. E eu tenho uma panela elétrica de arroz que vem com aquela parte de cima que enquanto o arroz está ali cozinhando,
você cozinha os legumes junto. E dá legal. super certo. É muito bom aquilo. O brócolis, por exemplo, fica fantástico. Meu marido Né? dando sinal pra mim de que ele Abobrinha. gosta e eu nunca Eu coloco faço. tudo lá junto, já e o arroz fica pronto, já fica. Eu jogo ali um azeitinho em cima, cozinha ali um ovo e uma salada perfeita. Quem olha fala, nossa, 2 a coelhos numa Tainara daqui cajadada só. A Camila aproveita para tirar as fotos, registrar, porque ela fala, nossa, com a salada maravilhosa. Então, assim, dentro dessa facilidade que a gente tem, dá pra gente se virar muito Dá. bem com as coisas que É a gente tudo tem. que tem que ser É programado. Eu digo assim, a gente fala que não tem tempo. Será que a gente não tem mesmo tempo ou a gente não tem mesmo interesse? Interesse. Porque enquanto E eu tomo um quando a banho, água eu bate faço um na arroz bunda, desse. Então, No bumbum, né? não pode Quando a falar. água bate no bumbum, a gente se vira. Por Sim. exemplo, eu falo para as pessoas, ó, aproveita para cuidar da saúde enquanto tem tempo, porque depois lá na frente você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Sim. Qual você escolhe? Então, É fato. só que daí também, assim, já que a gente tá dando indiretas, a gente também não pode passar um dia inteiro com uma banana, certo? Obviamente, com Óbvio. certeza não. Então, porque é muito bonito você no Com final de certeza semana não. você conseguir fazer lá aquele prato todo Não, dia. eu faço todo dia. Mas tem dias que eu pergunto, almoçou, tia? Ah, eu comi uma maçã e não tomou café da Agora manhã. eu entendi a indireta. Entendeu? Entendeu? Entendi. É porque às vezes fica assim, sempre aquela questão. Porque a Camila e eu estamos, a filha dela e eu estamos sempre lutando contra a balança, né? Eu como pouquíssimo. Quem me conhece sabe. Assim, alguns momentos e outros que eu como bem. Eu gosto muito do tempero do meu marido, então eu como muito bem em casa. Fora de casa, eu sempre tive um problema de comer. Então, eu como bem pouco, né? Mas já entendi que é essa questão dos horários, que eu tenho que manter os Isso. horários, né? Que eu não posso só almoçar e fazer Tem a minha sua próxima rotina refeição nisso no também, outro né? dia. Ou só à noite, só 10 horas da noite. Não, normalmente eu faço assim, ó. Eu tomo café da manhã, que eu faço ou uma tapioca ou um cuscuz. Normalmente é cuscuz. Eu gosto do cuscuz, que fortalece, não me dá vertigem. Uhum. Porque eu tenho salas com mais de 30 alunos. Se eu tiver sem vertigem, eles já querem dominar a sala. Se eu tiver vertigem, então, meu Deus, ninguém vai dominar. Faz meme Né? com você. Isso, Uhum. não tem como. Aí eu almoço, aí eu sinto a necessidade do almoço. Depois eu não sinto mais necessidade. Eu posso ficar sem jantar normal, não sinto. Só depois lá no Só café no da dia manhã. seguinte que eu vou sentir a necessidade de novo. Agora faz a conta. Quanto tempo você não ficou sem comer? Em tese, a gente às vezes eu paro assim e falo, poxa, né? Tem gente que come tanto e não engorda. né? Então, mas aí o que acontece? Muita gente fala assim, ó, tem alimento que acelera metabolismo. Alimento nenhum acelera metabolismo. Alimento nenhum. É treino. Quanto mais massa magra eu tenho, mais músculo eu tenho, mais meu corpo sente a necessidade de ter mais alimento. E se eu treino, eu tenho mais músculo, eu mesmo parado, eu gasto mais caloria do que alguém que não treina. Por isso que sente mais fome. Então, por exemplo, eu almocei agora, daqui 3 horas eu vou querer comer. Porque o meu metabolismo não é desse jeito. Ele entendeu que é desse jeito. Lembra lá que eu falei lá que o meu organismo sabe que eu vou ingerir o alimento, por isso que ele está utilizando a gordura como fonte de energia? Sim. Então, por isso que eu sinto a necessidade de comer, porque ele não está retendo. Ele E tá tá eliminando. tranquilo. Isso, Você ele vai está eliminando. comer. Ele está eliminando. Então, a gente faz o quê? Como o nosso corpo sabe que eu não estou comendo, ele está retendo aquela gordura. Tá E retendo. essas refeições são refeições leves, não é tipo uma coxinha. Não precisa. Ó, não é que É se- justo, né? Porque tem gente que fala, vou fazer. Legal você falar, tipo, disso. Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, não vou comer pizza hoje porque eu vou engordar muito. Então tem estudo que prova que para engordar 1 quilo comendo pizza, eu tenho que comer 32 pedaços de pizza. Nossa. Com borda. Eita. De uma única vez? De uma única vez. Para engordar 1 quilo. Então, ou seja, não são as pizzas que eu como aquele dia. Mas é a pizza que eu comi no domingo. É o lanche que eu comi na segunda-feira. É a fritura que eu exagerei na terça. É a lasanha que eu comi no almoço, que tava gigante, muito gordurosa, cheia de queijo e presunto, que eu comi. Então, é isso. Então, assim, pra gente engordar, a gente não engorda de uma vez só. Mas a gente quer emagrecer de uma vez só. E pessoas que têm que já têm o metabolismo acelerado, que não tem problema com peso, é aconselhável também o exercício físico. Fundamental. Fundamental. Porque você ter um metabolismo acelerado não quer dizer que você possa não ter um problema cardíaco, que você possa não ter um problema cardiovascular com... Como que eu vou explicar para vocês? Uma gordura,
né? Gordura no tem gente que tem gordura no fígado. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho de pedreiro, não preciso treinar. Mas tem lesão no joelho, Sim. no ombro, e isso atrapalha outras coisas. Sim. É a mesma coisa na saúde crônica. Eu posso ter diabetes, mesmo sendo magro, mesmo tendo um metabolismo acelerado, mesmo comendo muito. E aí você pode desenvolver uma diabetes comendo muito também. Porque o que você está comendo? Você gasta, porque seu trabalho exige bastante de você, você demanda muita energia, e aí você come qualquer coisa. Mas o que você está comendo? Pode haver pressão alta por causa dessa alimentação ruim. São hábitos. Então, não vou engordar de uma vez, também não vou emagrecer de uma vez. Hábitos ruins me deixam mais ruim, deixam um pouco pior. E hábitos saudáveis, com certeza, vai me deixar melhor. E para emagrecer também não existe um período. Falar, vou treinar aí em 3 meses. Igual, tem muita propaganda assim, né? Treine em 3 meses. Bastante. Você vai ter resultado, mas igual eu falei, mas quais são os métodos? O que você quer para sua vida? Você quer só perder peso ou você quer ter uma qualidade de vida? Porque tem gente que vende assim, ó. Você vai perder 10 quilos sei lá, em um mês, em 30 dias. 10 quilos. Acontece. Mas aí você vai perder peso. Nesse perder peso, você está perdendo massa magra, músculo e também as gorduras. E pode acontecer o tal do efeito sanfona? Com certeza. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Você vai perder o peso. Lembra que a gente falou lá que às vezes não muda na balança se você ganha músculo e perde quilos em gordura? Então, vai isso. Quando você perde peso, isso não é emagrecimento. Isso é perda de peso. É igual a gente fica doente. Pega aquela doença, aquela gripe forte e emagrece, sei lá, 5 quilos. Você perdeu peso, porque você perdeu massa magra. Então, você perdeu quilos, né, de gordura e também perdeu massa magra. Você não está saudável. Você está fraco, está frágil. O seu metabolismo desacelerou ainda mais. Tanto é que quando a gente volta de uma doença dessa, até para comer a gente tem dificuldade. É verdade, você está falando aí, eu estou lembrando quando eu tive Covid. Eu tive Covid 2 vezes. E eu perdi muita massa mesmo. E eu sinto ainda essa fraqueza. E eu não me recuperei da perca da massa. Depois do Covid, eu não fui mais a mesma, principalmente na questão de massa muscular. Não consegui. Isso, diferente de emagrecimento. Emagrecimento é isso que a gente falou. Às vezes eu vou subir na balança e não vou ter diferença. Mas eu emagreci. Por exemplo, se eu tenho 90 quilos, eu subi daqui 3 meses, eu subi na balança, deu 90 quilos. Mas aí eu fiz uma anamnese, uma avaliação bem completinha, peguei o adipômetro, tirei essas medidas, e aí lá deu que você perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 3 quilos de massa magra. Na balança continuou com 90. Já aconteceu isso comigo. Porém, emagreceu. Eu fiz a reeducação, comecei a reeducação, tava bonitinho lá, fiz 3 meses, tava lindo lá, né, fazendo, super firme. Aí fui pra balança, eu tinha engordado 3 quilos. Era uma coisa assim, de 3 a 4 quilos, mas eu fiquei tão chateada, aí eu parei. E como a gente consegue, assim, manter um ritmo aí com exercício físico, tendo uma lesão, por exemplo, uma tendinite, alguma coisa assim que dificulta mais? O que eu recomendo nesses casos são lesões articulares, né? Principalmente tendinite, joelho, às vezes daí ombro bastante, cotovelo. Fortaleça numa academia. Peso mesmo, porque você vai fazer de uma forma segura, sem você sobrecarregar de uma forma inadequada. Pode e deve. Pode pegar peso? Pode e deve. Quanto mais força a gente desenvolver nos músculos que envolvem as articulações, menos dor a gente vai ter. Olha, isso pra mim é novo, que eu achei que a gente tinha, porque eu tenho tendinite, né? E às vezes ataca assim, que você fica, que não aguenta. Porque as articulações, normalmente, elas não têm músculo, principalmente o joelho. Então, o que segura o joelho se ele não tem músculo? São a força do meu quadríceps. Coxa, posterior, anterior, glúteo, abdômen é fundamental em todos os casos de fortalecimento, até mesmo de ombro. Por que é tão importante o abdômen? O abdômen é o seguinte, o nosso cérebro ele manda sinapse para o nosso músculo fazer o movimento. Eu quero fazer uma elevação lateral, ele mandou sinapse. O meu músculo ele executou. Estudos comprovam recentemente que antes dele ativar o músculo responsável pelo movimento, ele ativou o músculo do core, que é o abdômen, lombar, glúteo. Então, assim, se a gente tem fortalecido toda essa cadeia do core, toda essa junção de músculos, são mais de 20 músculos, são 40 músculos. Então, quando você ativa esses músculos, você melhora o rendimento em qualquer outro músculo. Então, você aprimora. Por isso que a gente fazia tanto os exercícios de estabilidade na sua recuperação. Fantástico. Entendi. Aí a gente já voltou aqui, né? As práticas para prevenções de lesões, né? Então, assim, devo fazer, igual você perguntou, nem sabia, né? Devo pegar peso? Deve, com certeza. Só assim você vai fortalecer. Olha. Mas de forma correta, né? Exatamente. Então, uma orientação, por isso que eu falo, uma orientação
É muito importante. Tem Com gente que fala assim, profissional, eu né? vi Claro. no YouTube o exercício que eu quero fazer para fortalecer é esse. Tudo bem, não tem problema. Se for realmente o exercício correto, pode fazer. Só que tem um problema. Na hora da execução, tá certo? É porque a gente não tem uma percepção Exatamente. do nosso corpo, né? Na hora da execução. Exatamente. Na nossa cabeça, a gente vai estar executando igual viu no vídeo. Então, falar em vídeo, as mídias aí estão cheias desses vídeos, né? A gente abre o YouTube e outros aqueles vídeos do Instagram e de tudo mais. Tá cheio, mas a gente não sabe como Exatamente. e de que forma, o que a gente está trabalhando, porque tem um exercício ali, mas Esse é o maior risco. Então, assim, então. treinar com personal é diferente? É diferente. Tem gente que acha que isso é luxo. Gente, não é luxo. Agora, como você falou da pandemia, as pessoas estão entendendo realmente a importância disso tudo. Porque as pessoas que tiveram mais problemas de Covid ou vieram a falecer, não foi pessoas só obesas. Foram pessoas que eram inaptas ao exercício físico. Quando você começou a fazer o trabalho domiciliar, foi na pandemia ou não? Foi na pandemia. Foi na pandemia? Foi na pandemia. Na verdade, por isso que eu falo, foram coisas que foram me levando a isso, né? No caso, eu trabalhava em academia, as academias que eu trabalhava fechou. E as pessoas que queriam treinar, falavam assim, Romerito, e agora, o que a gente faz? Você pode vir dar treino aqui? Posso, vamos lá. E aí foi espalhando, foi dando certo, um viu, queria fazer também. olha que legal, Aí né? foi passando e acabei adaptando. E E adquirindo gostou? na minha... Gostei. É maravilhoso, Eu é gostei. muito bom mesmo. Eu vi que realmente dá resultado, por isso que eu falei pra vocês, não só na parte física realmente, do resultado de eu ir até lá. Porque uma coisa é montar o treino pra você e você fazer por conta. Eu não sei se você E é realmente tá muito, dando é máximo. muito difícil você mandar uma mensagem de WhatsApp pro seu treinador falando pra ele não vir. Pois é. Dói, É, né? então, a gente fica assim, né? Que desculpa que eu vou usar? Nossa, ele já É. preparou. E assim, É. o pessoal costuma dizer que eu sou chato. Eu sou exigente. Sou mesmo. Porque a gente se sabota o tempo todo, como a gente abordou Sim. um pouco antes. É. Então, assim, eu tenho que tirar de vocês o máximo, além do máximo. Então, é 100%, eu quero hoje 110. Eu acho que isso que faz a diferença, né? É isso tava que faz a falando, né? Acho diferença. que isso. Até eu estava conversando com a Tainara um tempo atrás e perguntei para ela, mas ele não quis dar aula em escola, né? Porque normalmente o pessoal da educação física vai para a área da educação, né? E ela estava falando que não, que você gosta muito do que você faz. Sim, E agora eu estou entendendo, né? Porque sim. se encaminhou Gosto bastante. aí e se identificou e deu certo. Que bom que deu certo, né? E assim, aí me perguntam, você pretende trabalhar em academia ainda, como funcionário de uma academia? Não me vejo. Na que Não me você vejo está mais. hoje, você trabalha só com o teu grupo, Isso, o grupo é separado da academia, na que é verdade. o Power. Isso, é Power Training. Então, eu trabalho numa academia, mas eu aluguei o espaço da academia. Sim. Então, eu não sou funcionário da academia, eu sou um parceiro da academia. Então, eu Entendi. tenho o espaço, eu tenho os meus equipamentos, eu dou treino lá. E o pessoal sempre acerta a mensalidade comigo, é direto comigo, a mensagem é comigo, a explicação é comigo, é tudo comigo. Nada vinculado com a academia, Entendi. Somente o espaço. somente o espaço. Entendi. E E o que você fala, assim, para o grupo jovem, aí, adolescente, criança, sobre essa questão da necessidade, né, do exercício físico nesse período da vida deles? você sabe que A nas escolas as importância. crianças não querem mais fazer educação física, né? Sim, porque agora é o celular, né? É. Ah, vamos correr? Vamos correr, tem um joguinho de corrida aqui, ó. Né? É Tá assim. sério, tá seríssimo. Na verdade, essa educação tem que vir dos pais. Porque antigamente não tinha tanta... A gente estava falando, não tinha tanto mecanismo pra gente se distrair. Hoje tem muito, o tempo todo. O tempo todo. Então, se a gente não controlar a rotina e o hábito dos nossos filhos, eles vão se tornar adultos sem hábitos e mais difícil ainda desenvolver uma saúde e recuperar essa saúde. Então tem que começar desde cedo. As pessoas confundem, vocês são professoras, né? Então assim, as pessoas confundem muito educação escolar e educação de casa. Sim. Então as crianças estão indo para as escolas sem educação primária, que é a de casa. De casa, Então chegam lá e acham que professores são educadores não só de literatura, de matemática ou dessas coisas. Tem que educar os filhos como Sim. comportamento. Isso tem que vir de casa. Então eu acho que assim, o problema não são as crianças. Porque as crianças, elas são puras, né? A cabecinha tá vazia. Então, e elas são inteligentes. Então, o que agradar elas, vão fazer. Vão fazer. Então, se o adulto que tem essa consciência não controlar, e aí vai ser difícil lá na frente para eles. É verdade. Talvez eles cresçam, tenham entendimento sobre isso, mas aí não vão conseguir mais. É que agora tem
não é permitido mais, né? Assim, tem alguns pontos, às vezes é permitido, às vezes não é permitido, a gente fica nessa, né? Mas há algum tempo atrás era permitido, é certeza que era permitido que os professores se alimentassem com as crianças, com a comida da escola. Então era nítido a diferença de quando você pegava o prato, você sentava com a criança para comer, porque ele via você comendo e ele queria comer. E aí tinham crianças, por exemplo, que a mãe fazia o lanche lá para ela levar, eu ficava horrorizada. Assim, a minha alimentação é ruim, só que eu sou uma adulta consciente que minha alimentação é ruim, né? E uma criança passar o dia todo com um pão e com uma mortadela e aquela, sabe quando tá com aquela com aquele cheiro estranho já, que já tá ali desde cedo na mochila. E aí eles viam a gente comendo, eles queriam comer junto com a gente. Então eles se empolgavam, porque assim, principalmente depois da pandemia, eles vieram com essa ideia de que tudo tem que ser muito limpo, realmente, tudo tem que ser muito limpo. Só que na escola nós temos nutricionistas, nós temos pessoas que cuidam somente dessa questão de alimento, né, da criança. E aí a gente lidou, se viu com com esse momento, né? Vivendo essa situação com essas crianças de não querer se alimentar porque o pai falava que tinha que ser manuseado por eles. E aí eram aqueles alimentos que você olhava e falava, gente, como que uma criança vai ficar tanto tempo com uma bolacha recheada? Exato. Você está falando isso, eu estou aqui pensando que tem um aluno, ele é um caso assim, extremo, mas tem outros, que ele não come nada. Ele não come, ele não bebe água. Ele fica das 7 às 2, que é o horário de PEI hoje, né? Das 7 às 2. Eu converso com ele e eu pergunto para ele, mas não vai comer nem um lanchinho, uma fruta? Ele não traz de casa, ele não come. E ele não come da escola. Tanto o lanche quanto, né, ali o almoço, que tem o horário de almoço. Nada, nada. Eu não sei como aquele aluno vive. Eu falei para ele outro dia, como que você vive? Brinquei com ele, né? Como que você vive? Ele falou, quando eu chego em casa eu como alguma coisinha. Fotossíntese. Né? O pai e a mãe não têm consciência de que essa criança, olha o mal que está, né? Imagina o hábito que ele vai tornar para a vida dele. Quantas como um horas adulto. ele está passando lá sem comer. Mas assim, você falando isso, me vem uma coisa sobre a cabeça, que o pai mandou bolacha. Então, será que não é histórico isso? Será que ele não foi uma criança que só comia bolacha? Provavelmente. Alguém tem que quebrar o ciclo. Sim. Alguém tem que quebrar o ciclo. E logo. Então, o que eles fazem? Vai para a escola porque lá a alimentação é boa. Ou lá você come certo. Então, aí você notou, quando os pais enviavam as coisas, eram coisas absurdas. Por quê? Porque na rotina deles, talvez como criança, eles acham que isso é importante. Então, assim, eu acho que falta muita informação, não para as crianças. Porque vocês estão dando as informações a eles, mas para os pais. Eu acho que pecaram muito na educação anterior. E agora, esses que foram educados errados, estão educando os filhos deles de uma maneira incorreta também. Sim. Eu acho que alguém tem que quebrar esse ciclo. Ou fazer um plano, alguma coisa, para que esses pais tenham consciência do que estão fazendo. Porque informação tem. Mas qual informação a gente tem? A gente tem o quê? O TikTok. Eu não quero assistir uma coisa informativa da escola do meu filho, sendo que eu tenho o TikTok para ver um monte de vídeo, o Léo Santana dançando. Se faz uma reunião com pais, por exemplo, vai lá meia dúzia de 100. Exatamente. Né? Então... Viu? E agora a gente acompanha, né, assim, o seu Instagram. Depois a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, né, o Instagram certinho para vocês acompanharem lá. Mas vocês estão com corrida também? Já é formal, ainda informal? Não. Ainda não. É um plano, é um projeto para esse ano ainda de fazer um grupo de corrida. O grupo de corrida, na nossa ideia, na verdade, são para adeptos de quem gosta de corrida, porque tem gente que não gosta de musculação, não gosta de funcional, não gosta, sei lá, de natação, não gosta de futebol. Mas gosta de correr. Gosto de correr. Gosto de caminhar. Quem gosta de caminhar vai gostar de correr. Só que a nossa ideia é trabalhar em forma de quê? Em grupo mesmo. Nada individual, em grupo. De socialização. De grupo. Né? Das pessoas se encaixarem. Você gosta dessa ideia de socialização, né? Gosto, porque o ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a algo. E o que deixa a gente triste, muitas vezes, é não pertencer a nada. Então, a minha preocupação é que as pessoas não pertencem a nada. Então, quando eles começam a pertencer a alguma coisa, se sentem mais importantes. Se sentir importante, muda os hábitos. Sim. Então, assim, quando eles conseguem adequar tudo isso, é importantíssimo. E a pessoa já partindo depois da pandemia, né? Que você está falando, Sim. Eu me remeteu assim, então você vai participar de alguma coisa e vai ter uma melhor qualidade de vida.
E essas pessoas que começam na corrida, ela não pode começar já na corrida, ou não? As pessoas têm o hábito de achar que corrida de rua é só sair correndo. Ah, eu não vou pagar pro cara me dar dicas para correr na rua. A rua é livre. Mas é aí que você tem uma postura inadequada de correr, você pode causar lesão no joelho, no tornozelo, no quadril. Então, assim, tem todo um trabalho de adequação, de movimento articular, de postura, principalmente. Respiração. Fortalecimento abdominal, que a gente falou da importância do abdominal, não é só sair correndo. Você tem um movimento... Não é só sair correndo. Não é só sair correndo. Tem gente que pensa assim, ó, eu tô muito gordinho, eu preciso correr para emagrecer. Eu já digo ao contrário. Eu digo que você tem que emagrecer para correr. Porque quando a gente não tem... Lembra lá das articulações que a gente falou da artrite, artrose? Essas artrite aí é problema. E aí, o nosso joelho ele não tem músculo. Então, toda a sobrecarga que a gente for correr vai direto no joelho. Então, eu tenho que emagrecer fortalecendo para depois ir correr. E muita gente faz ao contrário. Ah, eu preciso emagrecer, vou sair correndo. Nossa, do jeito que tá, deve fazer um estrago. Isso, porque assim, ó, tem um cálculo que a gente faz na educação física. Só de andar, para quem não tem o joelho fortalecido, a gente dobra o nosso peso corporal nas articulações. Só de andar. Se correr, é 3 vezes o nosso peso. Então, uma conta simples. Se eu tenho 100 quilos, se eu for dar uma corridinha, são 300 quilos em cada joelho. E a gente suporta? Não vai suportar, uma hora vai estourar. Verdade. Uma hora vai estourar. Ou gerar um desgaste, porque o desgaste já vai virar crônico. E aí? Rompeu o ligamento, às vezes faz uma cirurgia, bota um pininhozinho ali e tá resolvido. Mas ainda assim, são 8 meses de recuperação. 3 meses sem pôr o pé no chão. Fisioterapia, sofrimento, cirurgia. Sim. Pode ter uma diminuição também, né? Como fala, Do tamanho, sim, exatamente, porque ele refaz o ligamento. Então ele corta e refaz. Então assim, você vai ter uma descompensação natural já depois da cirurgia. Um lado menor que o outro. Você vai perder toda a musculatura daquela região que foi operada. Então, será que vale a pena? Não sei, por isso que a orientação de um profissional é extremamente importante. E na academia que você trabalha, faz os seus treinos, tem todos os treinos ou você trabalha só? Tem, por exemplo, natação, tem musculação com você mesmo ou não? É outro profissional? Comigo mesmo é somente o treino funcional. Sim. Que eu alugo o espaço lá, então Entendi. eu dou somente o treino funcional. Mas aí, por exemplo, eu quero te contratar para trabalhar ali naquela academia de personal. Aí a gente vê os horários e eu vou Dá uma acompanhar como explicadinha, personal. como que funciona o funcional? O treino funcional eu gosto bastante porque ele trabalha diversas modalidades numa só. Então, por exemplo, eu trabalho cardiorrespiratório, respiração, para quem o atleta que gosta de alto rendimento, eu trabalho salto, força, trabalho resistência, estabilidade. Trabalho tudo isso, às vezes, num treino só. Então, assim, mas é só correr, só pular, só... Não, é agachar, é fortalecer, é fazer estabilidade abdominal. A gente inclui tudo em um só, em um todo. E tem gente que acha que funciona, só vou correr, pular cone e não vou fortalecer meu braço. Não, a gente tem trabalho de peito, trabalho de bíceps, de tríceps, de costas. É claro que é de uma forma, assim, um pouco diferente da musculação. Bem mais dinâmica. Bem mais dinâmica. Outra coisa importante que muita gente fala assim, nossa, eu tô vendo que muita gente tá tendo muito resultado no funcional do que na musculação. Por quê? Porque no funcional sou eu quem controla a pausa de todo mundo. Ah, mas tem 20 pessoas, você controla a pausa de todo mundo? Sim, eu controlo a pausa de todo mundo. O momento de trocar o exercício de todo mundo. Musculação e funcional são similares? Sim e não. Por exemplo, tem gente que fala assim, ó. Tem gente que tem a mania de achar que assim, ó, eu preciso emagrecer, vou fazer só aeróbico. Esteira, bicicleta, elíptico, vou fazer só isso. Não precisa. Eu posso emagrecer fazendo treino de força, que é a musculação. Pegando peso, levantando peso, o agachamento. Na verdade, você deve fazer isso. Porque entra naquela fase que a gente fala, quanto mais músculos eu tenho, mais calorias eu vou perder mesmo parado. Então, se eu fazer só aeróbico, eu não vou ter essa musculatura para perder. Para perder mais calorias. Te ouvindo falar assim, eu lembrei que bastante tempo atrás eu fazia musculação e era um problema seríssimo, porque na academia que a gente fazia ali, a professora deixava a gente lá, né, nos exercícios e sumia. Então, eu fui tendo várias, não sei se foi lesão, mas dores, assim, bem crônica no joelho, no quadril. E minha mãe?
bastante dificuldade, até que a gente parou. Era um grupo bom e a gente parou porque... Provavelmente eram movimentos errados. Sim, inadequados. ela ia lá, apresentava o aparelho, colocava a gente lá no aparelho e deixava, e sumia. A minha mãe, o que era para fazer, sei lá, meia hora, ela fazia 5 minutos. Ou então, se tinha que fazer a bicicleta, ela ficava lá, as minhas tias tiravam um sarro, né? Que ela ficava lá assim, 1, 2, 3. Então, eu penso assim Pro tempo passar rápido, sem fazer Então, eu nada. penso assim, que esse é um dos fatores que faz as pessoas desistirem também, né? Sim. E desacreditarem também. Infelizmente, na minha área, tem muito profissional que deixa muito a desejar. Por exemplo, você vai numa academia, sua mãe é um pouco mais idosa, né? Sua mãe não, sua... Minha mãe. Era sua mãe. Mas isso foi há muito tempo atrás, Então, né? por exemplo, se vai um idoso lá, ele vai falar, você é idoso? Fica lá na esteira lá. Deixa lá. Esquece. Some. 30 minutos. Faz 10 minutos aí. Fica 30. Tá, e agora? O que eu faço? E a gente não sabe pra onde ir. Deixa lá. Sim. Assim, muito é culpa da academia, que tem poucos profissionais, porque eu já vi também profissionais muito dedicados, mas não conseguem dar atenção pra todo mundo, porque é pouco. Muita demanda, né? Você já viu essa questão de que a esteira tá causando pânico? Ou é só... Eu nunca ouvi relatos Não. de saber. Vou te relatar. Me relata. Não, eu achei que fosse só comigo, mas várias pessoas que têm ansiedade falam que na esteira se sentem mais ansiosos. Porque é aquela busca incessante de querer chegar a algum lugar e não sair dali. Isso causa... Eu mesmo, Romerito, eu não gosto de correr na esteira. Eu descobri também que eu não gosto. E eu não tenho sintomas de ansiedade. Sabe aquela coisa que esteira é só de enfeite? Então, é bem isso. Então, eu acho que todo mundo... já aconteceu comigo de comprar, colocar na sala e virar cabide lá. Mas treinar em casa é mais complicado. difícil do que em outro lugar. Porque a gente associa nossos pensamentos com a nossa casa, com o nosso descanso, nosso lazer, nossa paz, nosso cômodo. Então, quando a gente fala, vou treinar, não vou me desgastar. Porque o nosso cérebro está condicionado a pensar que eu quero relaxar, quero descansar. É verdade. Então, quando a gente sai para trabalhar, a gente dá o máximo no trabalho. Mas quando a gente fala, nossa, tô louco para chegar em casa e descansar um pouco. É a mesma coisa. Então, a gente não vai treinar. É mais difícil. Então, quem treina em casa sozinho, parabéns. Sozinho é mais difícil, né? Sozinho eu é sei mais que eu não tenho essa disciplina. Agora, quando eu venho na sua casa, igual você falou, eu não vou dar uma dor, mandar uma mensagem cancelando Então, o treino. porque assim, a gente sempre tem que achar uma desculpa, né? Mas qual desculpa vai ser aceitável, né? Pois é. É Eu acredito difícil. que para ele nenhuma. Mas Gente, é difícil. lembrando a vocês que deu 1 hora. Você achou que Ia Que ia ser demorar. 30 minutinhos. 30 minutos a gente já E vai a gente, fazer 1 hora? a gente passaria mais tempo Com tranquilamente. Mas Nossa. obrigado por você ter vindo, Imagina, eu ter que agradeço aceitado. pelo convite. Um Obrigado assunto muito mesmo. bom que leva ao... Fiquei muito assunto. honrado pelo convite. Obrigado gostoso. mesmo. Tá? Se precisar mais vezes abordar outros assuntos... Isso Você aí, viu que vai é bem ter. tranquilo? É bem tranquilo. É bem tranquilo. Confesso, tô nervoso ainda. Verdade! Sim. Por quê? Não sei, tô Não nervoso sabe. ainda. Não, mas já A gente passou, fica, já né? passou. E... Na E- próxima você vai estar mais... Eu acho que foi o café que eu não veio. Que você não viu? Eu É, também não. é. Não quiseram me dar Cafezinho. café, na verdade. Né? Agora a gente vai conversar mais 2 horas. Mas muito obrigada, Romero. Depois a gente deixa lá, pessoal. Colocou aqui na frente, Arroba. olha só. Depois a Não, gente ele deixa queria lá. café. Então, assim, quem quiser saber mais resultados sobre o treino funcional, a gente falou da Elisângela de mais de 50 quilos, mas não é só ela. Tem muito mais pessoas que estão alcançando os resultados com mudança de hábitos. Não precisa, gente, nada exagerado. Nada exagerado. Eu preciso comer, tirar tudo então para emagrecer. Não, coma melhor. Coma melhor. Igual o exemplo do pãozinho lá, eu como pão com mortadela e queijo. Começa a comer com pão com ovo. Eu como 3, come 1. Depois como uma tapioca, não sei, como um cuscuz. Legal. Cuscuz com ovo, então olha que beleza. Verdade. E procura o Romerito, que ele me vai ter procura. todas as Uma instruções. orientação aí, tá bom? E a gente pretende realmente trazer a Elisângela, né? E ela vai falar um pouco mais. Isso. Em outro momento também você pode falar um pouco mais como funciona tudo Seria isso. legal o ponto de vista dela, porque eu falei do meu ponto de vista como Sim. profissional, do que eu entendo como ela. Então, assim, mas os impactos bem mais relevantes na vida dela, ela vai saber ocasionar para vocês ou pontuar muito melhores do que eu tô falando. Mas você viu muita diferença. Muita, assim. muita. Comportamental, então, nem se fala. É isso que você estava falando no início, né? Sobre o comportamento. Nem Como se que fala. tudo... Ela aprendeu a lidar melhor com as pessoas. É claro que é uma luta muito difícil. Por exemplo, no começo dos treinos, ela me mandava mensagem. Eu fui praticamente um conselheiro dela. Então, ela me mandava... Psicólogo. Psicólogo, um pouco de tudo. Um pouco de tudo.
Então ela me mandava mensagem 10 horas da noite, meia-noite, e as pessoas falavam, você vai responder agora? Vou responder. Porque eu me sentia responsável por aquilo. Então eu queria tanto quanto ela que ela melhorasse não só fisicamente, mas também o comportal. Porque ela é líder de pessoas. Então ela é vista como exemplo para muitas delas. Sim. Ou quando você está em destaque, você é muito apredejado. Sim. Né? O prego que é martelado é o que está em destaque, não é o que está preso. Com certeza. Então, assim, ela precisava muito saber lidar com isso, controlar isso, porque crítica vem o tempo todo, palpite vem o tempo todo. E quando você lidera pessoas que as pessoas não se importam muito com a sua liderança, porque o trabalho que ela faz é voluntário e as pessoas também são voluntárias, as pessoas, não tô nem aí que você tá ligado. Você não pode me mandar embora, não pode me despedir. Então eu faço do meu jeito. Então, assim, atrai inveja, infelizmente. Tem muita gente que não quer o que você tem, quer o que você é, quer o círculo que você tá. É isso que elas querem. Sim. Então, se elas não têm, não querem que você tenha também. Então, saber lidar com tudo isso é muito difícil. E ela evoluiu muito. Então, assim, o próprio marido dela falou assim, eu vou erguer um altar pro Romerito aqui em casa. Porque, assim, tanto é que, às vezes, ela passa mal alguma coisa, ela já teve muita crise de ansiedade. Então, às vezes, ele acha que vai dar, ele já liga pra mim. Não que eu vou saber lidar, mas assim, a gente fez muito exercício junto de respiração, de apoio, né? Exercícios básicos de meditação, respiração para acalmar antes de dormir, leitura antes de dormir. Ela começou a desenvolver hábitos de leitura antes de dormir. Então, assim, isso foi ajudando na concentração dela. Ela falava para mim que tomava uma cartela de Dorflex antes dos treinos. Porque ela tinha dores de cabeça, dores nos ombros, dores nos braços, nas costas, nas pernas. Antes dos treinos. Ela falou que tomava uma cartela de Dorflex por semana. É mais de um comprimido por dia. Então, hoje ela não toma absolutamente nenhum medicamento. E engraçado que ela teve, depois, quando ela vir, né, a gente vai ter uma visão melhor sobre isso, mas ela não aquela diferença que você falou, né, sobre o emagrecimento rápido, né, ela teve um emagrecimento saudável, né? Saudável. Você vê que ela tá bem, o rosto dela tá bem, ela isso, tá bem. Isso, é tudo, como a gente fala, é tudo, assim, tá tudo no padrão, né? Não tá nada exagerado de um lado, nada exagerado do outro. Não como quem faz bariátrica, não julgando. Se você tem condições e quer fazer, pode fazer. Eu não gosto, porque você vai ter que comer regrado, você vai ter que ter hábitos. Então, já que você vai fazer isso, para que uma cirurgia? E existem casos que não tem opção, que tem que ser a bariátrica? Bom, não, eu desconheço. Porque se você é capaz de reduzir sua alimentação, ou tanto que você come pós-cirurgia, você com certeza consegue fazer isso antes da cirurgia. Minha visão, mas assim. E você, como você falou, ela emagreceu saudável, comendo bem, alimentos assim adequados, ganhando massa magra, sustentação. Ela tinha pressão alta, gente, pré-diabética, gordura no fígado. Já não tem mais nada disso, somente com treino e uma boa alimentação. E a alimentação dela não foi com nutricionista. A alimentação dela foi só comer melhor. Só comer melhor. Ela come pizza? Come. Bebe refrigerante? Às vezes. Mas no começo, eu sempre falei pra ela, ó, o começo vai ser maçante. Você quer isso? Quero. Então, pare de tomar Coca-Cola. Pare de comer errado, fora de hábito. Diminui o café. Café só na parte da manhã. E não precisa de uma garrafa de café. Uma xícara, 2, tá bom. Ah, mas eu tomo 2 garrafas de café no dia. Toma uma. Ah, eu tomo uma. Toma meia. Ah, eu tomo meia. Toma uma xícara. E foi diminuindo. Então, assim, se você faz tudo de uma vez só, você não consegue dar sequência. Então, quando você vai diminuindo aos poucos, você vê melhor. E eu falei pra ela, ó, é difícil. É difícil. Hoje ela faz corrida de rua também. Por incentivo meu. Ela não conseguia andar, gente. Andar 1 quilômetro. Eu tô falando de andar, não tô falando de correr. Ela não conseguia andar 1 quilômetro. E aí eu desafiei ela. Eu falei, ó, eu duvido em um ano você correr 5 quilômetros. Eu duvido. Porque assim, a gente tem que saber lidar com cada tipo de pessoa. Sim. Tem gente que funciona à base de desafio. Ela é uma dessas pessoas. Tem gente que eu tenho que passar a mão na cabeça. Poxa, eu acho que você consegue. Vamos lá, vamos junto. Ela não, você só não tem coragem. Você não é mulher pra isso. Ela é desse tipo, ela é totalmente o oposto. A vida toda. Então, eu tive que entender isso também e trabalhar isso comigo também. Porque eu não sei se fazer isso. Não sei se é isso. Mas eu senti a necessidade de fazer isso com ela. Deu certo. Então, assim, aí eu peguei ela, acabou o treino um dia, e ela mora do lado do depósito de bebidas. E ela pegou, indo pro almoço, tava perto do almoço, ela pegou e comprou uma garrafa de coca 2 litros.
Eu só analisei. No outro dia eu fui lá. Eu falei, bonito, hein? Acabou o treino, fui tomar 2 litros de Coca-Cola. Você tomou sozinha, certeza. Eu falei assim, eu tomei mesmo sozinha. 2 litros sozinha. Eu falei, pois você sabe que para você eliminar um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 de água? Ela, sério? Eu falei, sério. E você sabia que para 2 copos de refrigerante você tem que correr mais que 5 km para eliminar de calorias? Ela, sério? Eu falei, sério, e você é mulher para isso? Você não é, eu duvido você correr 5 km. Ela falou assim, então fala aí que data você quer que eu corra. Eu falei, em agosto. Isso era em fevereiro. Em agosto ela correu os 5 primeiros quilômetros. É claro que foi tudo à base de orientação, né? Jamais então ela falou assim, ó, eu quero começar a correr. Depois dessa. Eu quero começar a correr. Não, você vai começar a correr, mas você vai começar adequado. Ah, eu não consigo ir daqui ali, 1 quilômetro. Eu falei, não, você vai tentar. Aí ela foi, 1 semana. Bom, beleza, conseguiu, agora você vai tentar um pouquinho mais. Beleza, conseguiu, vai um pouquinho mais. Beleza, conseguiu. Quando ela começou a andar 5 quilômetros, eu falei, agora a gente vai mudar. Agora você vai correr, vai andar 1 minuto e correr 30 segundos. Então a gente vai moldando estratégias. E a gente já treinava em domicílio. Então, aproveitando que ela já treinava a domicílio, a gente fazia educativos para corrida. Movimentação certa para fazer na corrida. Então a gente treinava força, movimentação da corrida. E no dia que a gente não tinha treino, ela fazia as caminhadas / corrida. Até o dia que ela começou a correr 5 km. Hoje, ela faz 15 km brincando. Olha, eu vou voltar a treinar. Ah, e mais importante, sem nenhuma lesão. Nossa, olha, é o mais que importante. Sem É o nenhuma mais lesão. Você importante. falando tudo isso e eu vendo essa preocupação sua, né, com os seus, não sei como que você... Alunos, né? Alunos, tem gente né? que fala clientes, eu não gosto de falar então. cliente, eu gosto de falar Mas, assim, alunos. Na psicologia isso- agora é cliente também. É isso também, clientes, né? Eu não Isso gosto muito. que define um bom profissional, né? É isso que faz a diferença de um bom profissional e do mau profissional, igual a gente estava falando, né? Tem aquele que deixa lá o aluno fazendo o exercício E acabou. pronto. E é por isso que vem o sucesso. O sucesso ele não vem em vão, né? Ele vem porque tem por trás de tudo isso essa dedicação, essa vontade de ver o seu O resultado, né? o resultado aí do seu, É que assim, a conquista de cada aluno é minha conquista individual também. do seu crescimento. Hoje um aluno meu vai para Londres e na despedida dele ele me abraçou e falou assim, muito obrigado, você mudou a minha vida. Tá vendo? Então, pra mim, na verdade, eu acho que pra mim é muito mais gratificante do que a vida dele que mudou. Porque saber que eu tive parte na construção de uma melhor qualidade de vida de uma pessoa, pra mim é significativo demais. Então, assim, quanto mais eu tenho esses relatos, mais me motiva a ser melhor ainda, a tentar ser melhor ainda. É verdade. Isso é o que me motiva. Que legal. Parabéns. Obrigado. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós Ó, já estamos tinha começando encerrado, a gente agora. quase deu uma meia hora. Não, eu falei pra você, Vai é ter muito outros tranquilo. temas, já É muito pensamos tranquilo que se outros deixar, a temas. gente passa 2 horas tranquilo. O difícil é só começar. É igual o treino. É igual Aí, treino, ó. verdade. Mas obrigada, Valeu, Romerito. valeu, Obrigada a obrigada. todos. Eu que agradeço, gente. Foi Tchau, bom. tchau. Tchau. E agora?